Bem-vindos novamente ao curso de Blockchain, Criptomoedas e Tecnologias Descentralizadas, inaugurando agora um novo módulo de tecnologias descentralizadas que não são blockchain. E vamos começar bem, uma tecnologia bastante interessante, bastante útil na prática, que é a navegação com privacidade na rede. Sou Marco Simplício, professor na Escola Politécnica da USP. Para começar, o que eu quero responder, o objetivo aqui é responder essa questão. Existe anonimato na internet? Dá para navegar na internet sem ser reconhecido de forma alguma para livremente expressar sua opinião, para o bem ou para o mal? Também não vou entrar em mérito de juízo do que você vai fazer com o anonimato, né? Mas para coisas legítimas de preferência, dá para fazer isso? Se você for parar para pensar, a internet não foi feita para ter nenhum grau bem razoável de anonimato. Na verdade, a internet não foi nem feita para ter segurança. Boa parte dos primórdios da internet, a maioria dos protocolos assumiam que os usuários eram honestos e iam se comportar de forma razoavelmente altruísta. E na prática nem tanto, né? Então, boa parte dos protocolos que surgiram e são hoje padrões consolidados na internet são para evitar atores maliciosos na rede, em particular soluções que vocês com certeza usam com alguma frequência, tendo prestado atenção ou não, HTTPS, TLS, SSH, SFTP para troca de arquivos e por aí vai. Esse S é de segurança. E todos eles, de fato, colocam algum grau de confidencialidade, autenticidade e integridade nos dados. Mas não privacidade, eles não tratam de anonimato, de tentar esconder quem está conversando com quem. Na prática, todo o roteamento é baseado em IP. Então precisa saber quem é a máquina, né, o IP da máquina, de origem, de destino, para os pacotes conseguirem fluir de um lado para o outro da comunicação. Então os protocolos, mesmo que tenham segurança, né, os tradicionais, eles não escondem esse identificador dos usuários na rede. Então, enfim, só usar HTTPS, senão você não tem privacidade, você tem confidencialidade dos dados trafegando, mas dá para saber quem está conversando com quem simplesmente observando os pacotes. E aí a pergunta é, bom, mas se não dá para fazer, então, roteamento com algum grau de privacidade? E na prática dá. Assim, no dia a dia, muitos de vocês, em particular quem trabalha em alguma empresa, deve ter lidado com proxy. O proxy é essencialmente um intermediador entre as comunicações entre funcionários e a internet global. Na prática, é feito para dar algum grau de controle para o dono da empresa, né, sobre o que a pessoa está acessando ou não. Enfim, se a empresa tem uma política de segurança que proíbe os funcionários de acessar redes sociais, por exemplo, o proxy ele vai bloquear tentativas de acesso a esses conteúdos indevidos usando a rede da empresa. Então, assim, não foi feito para privacidade. Mas ele dá uma coisa interessante, em particular em IPv4, que tem suporte, IPv6 já tirou esse tipo de suporte, existe um negócio chamado NAT, Network Address Translation, ou tradução de endereços de rede. O que faz o NAT? Quando o proxy ele recebe uma requisição de uma máquina qualquer que está dentro da rede, mesmo que ela não tenha um IP acessível via internet, para conseguir fazer esse roteamento de pacotes, o proxy ele coloca o seu próprio endereço IP como sendo a origem. Então ele faz um mapeamento na prática com endereço IP e porta. Os endereços internos eles podem inclusive ser inválidos novamente. Quando sai um pacote da rede de uma máquina qualquer, o que vai ser visto pela rede externa é o endereço do proxy. Não interessa quantas máquinas tiver no lado interno, é sempre o proxy que é enxergado pela rede externa. Isso dá algum grau de privacidade, certo? Você está escondendo a sua máquina, qual que é o IP para chegar nela, não dá para saber qual, por exemplo, usuário dentro de uma casa que tem uma rede sem fio está fazendo o acesso de fato. Pode ser qualquer uma das máquinas internas que fez aquela comunicação. Do ponto de vista externo, vão ver o endereço do seu roteador sem fio e só, não qual máquina interna. Então é algum grau de privacidade, não é obviamente um grande grau, porque afinal de contas dá para chegar em você, porque você que assina o serviço de internet, o endereço IP correspondente está associado ao seu nome. Então vamos dar uma melhorada nessa possibilidade, ainda usando um conceito parecido com esse, né, de vamos traduzir endereços IP para endereços de terceiros nas comunicações em rede. Um serviço que faz isso são proxies web. Então, ao invés de ser um proxy do tipo empresarial que vai tentar fazer todo o rastreio do que você está fazendo e bloqueando coisas, a gente pega um proxy qualquer na web, tem algumas possibilidades disso. Aqui tem o hide.me, tem um proxy
ali. O que ele faz? Essencialmente você se conecta a esse site, e esse site ele conecta no site de destino que você está buscando por você. Então, do ponto de vista do site de destino, quem está acessando a rede dele é o Hide.me, não é o usuário em si. Então, se você está navegando, sei lá, no Stack Overflow, fazendo uma busca no Google, o Google só vai enxergar o proxy fazendo essas consultas. Nenhum desses vai enxergar o seu endereço IP diretamente. O que o proxy faz na prática? Ele acessa a página pedida com o IP próprio dele, a página acessada responde, né, para o proxy, e o proxy ele vai repassar a mensagem para você, ele renderiza no final das contas dentro da página dele, para você conseguir ler o conteúdo correspondente. Importante, não faça isso se você for entrar com dados pessoais, tipo usuário e senha, vou acessar minhas redes pessoais, minhas redes sociais, usando um proxy web. Você está entregando a sua senha para o proxy web. Não é para isso, ok? Em geral, os exemplos que eu dei de Stack Overflow, Google, porque você não se logou no sistema, né? Não entregue nenhum tipo de dado pessoal, cartão de crédito ou coisa do gênero para um site qualquer. Mas, assim, em sendo um site que você não precisa se autenticar, é uma possibilidade razoavelmente interessante. As comunicações costumam ser cifradas até o proxy, HTTPS. Dá para saber, olhando os pacotes na rede, que você está se comunicando com o proxy, mas como tem um monte de gente se comunicando pelo mesmo proxy, não dá para saber qual foi a sua solicitação via aquele proxy e a solicitação de um outro usuário via aquele proxy. Então você meio que confunde qualquer pessoa olhando na rede quais são os endereços IP que estão se comunicando, quem está visitando qual página, usando aquele proxy. Então, essa é a ideia básica por trás do Tor. E é uma ideia interessante, né? Eu estou escondendo os endereços IP e ainda assim deixando pessoas se comunicarem. O roteamento acontece aqui, ele acontece com alguns intermediários no caminho que escondem os IPs uns dos outros. Vamos melhorar a ideia, que ainda não está tão bom, né? Primeiro, nem posso entrar com credenciais aqui. Eu quero acessar um site onde eu vou entrar com credenciais. Dá para fazer? E dá. Primeiro, vamos generalizar a ideia. O que o proxy está fazendo, na prática, é te ajudando a fazer algo chamado roteamento aleatorizado. O que vai acontecer na rede é ilustrado aqui nessa figura. A Alice está querendo conversar com o Bob, só que ela não quer que alguém monitorando as comunicações do Bob saiba que ela está tendo essa conversa. Sei lá, pode ser algo sigiloso que eles querem conversar. Então, para impedir que esse nó ali com o diabinho consiga enxergar qual é o IP, né, os IPs conversando com o Bob, saber que a Alice está conversando com o Bob, e a Alice vai passar por um anonimizador, que o que ele faz é esconde o endereço IP. Do ponto do anonimizador para frente, não dá para saber quem está fazendo as comunicações direcionadas ao Bob, mesmo que eu fique monitorando tudo. Tem alguns usuários conversando por meio desse anonimizador. Técnicas que dão esse tipo de proteção e um pouco mais são Crowds, Freenet e Onion Routing. O que eu vou falar especificamente é o último, o Onion Routing, que é a base para o Tor. Então, vamos começar pelo Onion Routing tradicional. Vai funcionar assim. Eu não preciso usar um único roteador. Eu posso usar alguns, né? Roteador / anonimizador. E esses anonimizadores eles não precisam ser um tipo específico de máquina. Qualquer usuário pode funcionar como um anonimizador. E na prática a ideia do Onion Routing é esse, né? É descentralizado. São serviços que não tem um servidor por trás como acontecia no caso de um proxy, né? São simplesmente máquinas de usuários que estão ajudando a fazer a anonimização. Então eu vou escolher alguns usuários. Aqui eu escolhi 4 aleatoriamente. Um usuário que está na Itália, um que está no Japão, um que está na Lativéria e um que está na Alemanha. Então, na prática, quando eu fizer uma comunicação, né, a Alice conversar com o Bob e o nó da Lativéria, né, enfim, a terra do Dr. Doom, muito provavelmente vai querer fazer um monitoramento, né, é um cara do mal. Os outros não necessariamente, né? Eu estou assumindo que tem alguns nós, pelo menos, que são honestos, eles não vão tentar monitorar nada. Então vamos ver o que o cara na Lativéria consegue enxergar. Bom, primeiro, o cara da Itália, o que ele consegue enxergar é a Alice no Brasil conversando com alguém no Japão. O cara que está no Japão consegue ver alguém da Itália conversando com alguém da Lativéria. O cara da Lativéria vê alguém do Japão conversando com alguém da Alemanha. E o cara na Alemanha vê alguém da Lativéria conversando com o Bob.
Perceba que a Alice está no Brasil, o Bob conversando no Brasil, e ninguém sabe que tem duas pessoas do Brasil se comunicando. Mesmo o nó que está tentando monitorar todas as comunicações, o que ele vai enxergar é um cara no Japão conversando com alguém na Alemanha, né? Cada nó enxerga só o nó anterior e o próximo, ele não enxerga o caminho completo das comunicações. Então, é exatamente essa a ideia por trás do Onion Routing. Ele resiste, inclusive, a usuários maliciosos no meio da rede, assumindo uma rede descentralizada onde muitos usuários sejam honestos. Isso aqui vai funcionar muito bem. Obrigado. E a origem que vai decidir o tamanho do caminho no Tor em particular são 3. Eu vou explicar um pouco o porquê do número mágico 3 ser o número escolhido. Como é que vai ser o formato das mensagens? Eu falei lá atrás com o proxy que era uma má ideia você entregar suas credenciais, por exemplo, porque o proxy ia enxergar o conteúdo das comunicações. O Onion Routing resolve isso. Você pode entrar no Facebook, se você quiser, usando um navegador Tor que implementa um mecanismo de Onion Routing. Por quê? Todas as comunicações elas têm umas camadas de cifração. Inclusive essa é a razão para o nome roteamento cebola. São camadas de proteção que são colocadas em cima da mensagem. Como é que vai funcionar? A Alice cria a cebola completa, que tem esta cara aqui. Vou explicar por alto como isso aqui funciona. Quando eu for descascando a cebola vai ficar claro o porquê dessa estrutura cheia de camadas. A mensagem em si, ela é esse M que está aqui em cima, e este M ele é protegido com a chave pública do Bob, ou seja, só o Bob consegue decifrar essa mensagem usando a chave privada dele. Este conjunto, né, cifrado para o Bob, ele é associado ao endereço do Bob, aquele B ali, e isso tudo é protegido com a chave pública do roteador R4, que é o último, né, o anterior ao Bob. E cada roteador anterior, né, o R4, o R3, o R2, o R1, recebe mensagens que sabem, que incluem qual que é o próximo salto, qual que é o próximo roteador, o endereço do próximo roteador a ser enviado, e essa mensagem é protegida usando a chave pública correspondente daquele roteador. Então, vou descascar a cebola e vai ficar claro o porquê dessa associação toda. Vamos lá, a Alice vai mandar essa cebolona, do jeito que está aqui, para o roteador R1. O que o R1 consegue fazer? Ele consegue decifrar tudo que estiver protegido com a chave pública dele, né, usando a chave privada correspondente. Então, a única coisa que ele consegue decifrar é a primeira camada, a mais embaixo ali, e ele descobre que ele tem que mandar a mensagem para o R2. Que mensagem? Não sei, esse trambolho aqui, que está protegido com a chave do R2. Ele não consegue ler o conteúdo além do R2. Ele lê R2, trambolho. Não tem a menor ideia do que é. Então, ele simplesmente manda para o R2. Né? Ele sabe o endereço de destino a ser enviado. E remove a camada dele. Quando chega no R2, ele consegue decifrar e descobrir que ele tem que mandar a mensagem para o R3. Que mensagem? Esse trambolho aqui está protegido com a chave pública do R3. Não sei, não consigo enxergar R4. O valor R4 em si, que é o salto seguinte depois do R3, ele está protegido com a chave pública do R3. Só o R3 vai conseguir dizer quem é. Então, é exatamente isso que ele faz. Chega no R3, ele remove a camada de proteção, descobre que tem que enviar para o R4. Chega no R4, ele descobre que tem que enviar para o Bob. E o Bob consegue decifrar a mensagem porque ele tem a chave privada que está protegida a mensagem em si. Então, se tiver uma senha, né, de conexão na rede, de uma rede social, por exemplo, só a rede social do Bob vai conseguir enxergar a mensagem correspondente. Isso, percebam, de forma totalmente descentralizada, não usei roteador, um servidor aqui em momento algum. Né? São usuários na rede que estão participando desse processo. Por que não se usa exatamente assim? Bom, o conceito é exatamente o mesmo, o conceito de camadas e afins. O Tor ele é considerado a segunda geração do Onion Routing. Ele implementa esse conceito, só que de uma forma mais eficiente, mais segura. Tem vários truquezinhos para melhorar esse conceito. Então ele foi desenvolvido por um grupo aberto aqui, tem um monte de implementações na rede, tem vários navegadores, bom, tem um navegador principal, né, vai depender da plataforma, que chama Tor Browser. Tem plugins também, embora os plugins normalmente não sejam os mais aconselhados ou mais utilizados. Na prática, quem mais é usado para fazer esse tipo de comunicação é o navegador em si. Ele tem, inclusive, para a versão mobile, né, a versão para celular, embora em celular seja um problema, porque, como eu vou mostrar aqui, todo nó que entra na rede Tor, ele colabora com terceiros usando a própria rede. Então, se você estiver usando o Tor e está navegando na internet pelo seu 4G, 5G, 3G, vai consumir sua banda móvel. Tá? Então,
é um pouco desagradável nesse sentido, né? Em geral é mais para desktop, que não tem problema, que a banda em geral em desktop você não tem limite, né, de banda. O Tor vai consumir, faz parte, né, uma rede descentralizada, colaborativa, são usuários que estão fornecendo seus próprios recursos para ajudar outros a terem anonimato e recebendo da rede anonimato com a ajuda desses terceiros. Vamos ver como é que ele funciona então, como é que ele implementa o Onion Route. Então tenho dois usuários aqui de novo. Agora, para mudar um pouco o A e o B, estou fazendo André conversando com o Beto, ambos no Brasil. Primeiro passo, eu tenho que descobrir alguns nós que estão executando o Tor. Tem serviço de diretório para isso. Pode ser um servidor, pode ser de forma descentralizada. O fato é, eu descubro, tem alguns nós que tem o Tor, estão executando o Tor neste exato momento. Uma vez descoberto esses nós, eu escolho alguns deles, né? O Tor usa 3 por padrão, já explico por quê. E o que eu vou fazer com esses 3 nós escolhidos é o seguinte: vou estabelecer uma comunicação segura, fazer um acordo de chaves com esses nós para estabelecer uma chave simétrica, né, uma chave compartilhada entre eles. Então, escolhi aqui o nó azul, faço um acordo de chaves muito parecido com o do TLS, tá? É quase que um HTTPS até aquele nó, tem uns detalhezinhos, que não é exatamente a mesma coisa. E agora, André e o nó azul têm uma chave azul em comum. O nó azul descobre que o André quer conversar com alguém. Usando esse túnel, né, essa camada de proteção, o André vai escolher um segundo nó agora, o nó verde, e vai, por meio dessa comunicação protegida, né, usando já a chave azul como parte da proteção, ele vai estabelecer uma comunicação com esse nó verde. Então agora o nó azul vê que o André está conversando com o nó verde. O nó verde nem sabe da existência do André, ele vê o nó azul se comunicando com ele, esse é o IP que ele está enxergando ali. E usando essas duas camadas de proteção, o André vai estabelecer uma comunicação com o nó vermelho. Então o nó verde agora está vendo o nó azul conversando com o nó vermelho está vendo o nó verde conversando com ele. Usando esses 3 nós, então essas 3 camadas de proteção, aí vem a comunicação com o Beto. Do ponto de vista do Beto, quem está se comunicando com ele é o nó vermelho. Inclusive é divertido quando você navega com o Tor, porque se a página ela tenta fazer alguma personalização com base no seu endereço, né, no país correspondente daquele IP, ela vai te dar a língua daquele IP. Depois tem experimentos como parte da disciplina. Se você tentar acessar o Google, por exemplo, ele vai colocar a língua do endereço IP que seja o último nó com o qual você está se comunicando. Então pode aparecer qualquer língua ali no meio, chinês, alemão, nada incomum isso acontecer. Então o Beto só vai enxergar o nó vermelho se comunicando com ele, e essa parte, né, esse último pedaço aí do caminho não é papel do Tor proteger, tá? Se for HTTPS que é feita a comunicação, então vai protegida. Se for HTTP, é HTTP, né? O nó vermelho vai enxergar o conteúdo da comunicação, né? Quando você está mandando credenciais normalmente HTTPS, espera-se que seja HTTPS, então tudo certo, só o Beto vai enxergar as credenciais sendo enviadas. E essa aqui é a cara das mensagens como elas são enviadas, né? O cinza ali é a mensagem de fato, né, o que vai chegar no Beto. Ela está protegida pela chave vermelha, perdão, depois pela chave verde, depois pela chave azul. E a cada nó que vai chegando, ele vai tirando as camadas, né? Então chega no azul, ele remove a camada azul de proteção, chega no verde, ele remove a camada verde, chega no vermelho, ele remove a camada vermelha e entrega para o Beto. Quando o Beto responder, as camadas são recompostas até chegar no André, e o André tem as 3 chaves, né? Ele consegue tirar as 3 camadas de uma vez só. Então esse que é o funcionamento do Tor, tanto na ida quanto na volta. E a qualquer momento, né, que eu escolhi 3 nós, mas você pode trocar a qualquer momento de conjuntos de nós que você está utilizando para fazer as comunicações, né? Inclusive, se você quiser configurar o seu navegador, toda vez que eu mudar de alvo, né, que eu for conversar com outro usuário, cria um novo circuito. Você pode. Não tem absolutamente problema nenhum com isso. Aqui eu mudei quando fui conversar com o Carlos agora. O que eu fiz foi usar o nó laranja, o amarelo e o roxo. Você pode trocar a qualquer momento. Só tenha em mente que toda vez que você está executando o Tor, todos os nós que estão executando o Tor, eles necessariamente estão participando da rede Tor. Eles são roteadores que terceiros podem utilizar. Então, enfim, por isso que pode consumir a sua banda, né? Você está ajudando outros nós a se comunicar através do seu endereço IP.
Que o André, certamente, por estar usando o Tor, ele vai ser um nó. Potencialmente o Carlos e o Beto podem ser também, se eles estiverem executando o Tor, né? Enfim, se eles forem servidores simplesmente, web, eles não precisam estar executando o Tor. O André que começou a comunicação, necessariamente ele precisa. E, eventualmente, Carlos e Beto têm o Tor instalado também quando eles estiverem navegando. Então, todo usuário que não for o destino final da comunicação, né? Todo que começa a comunicação usando o Tor, necessariamente ele é um dos nós que podem ser escolhidos por terceiros para ajudar no roteamento. E aí você pode dizer, não, legal, interessante, mas não estou muito confiante nesse negócio não. Afinal de contas, se eu ficar monitorando um dos nós, eu posso inferir qual que são os usuários se comunicando através dele que tem a mensagem de saída correspondente. Por exemplo, se eu fico monitorando um dos nós do Tor, o nó verde, por exemplo, naquela imagem que eu tinha mostrado antes, que era o nó do meio. Se o André se comunica com uma mensagem pequenininha e a Bia se comunica com uma mensagem grandona, eu só olho na saída. A mensagem pequenininha que tiver na saída é a mensagem do André. A mensagem grande é a mensagem da Bia. Pronto. Consigo ver pelo tamanho das mensagens, saber, pelo tamanho das mensagens da entrada, saber qual a mensagem de saída pertence a cada um dos usuários. Não é uma ideia ruim. Mais do que isso, eu posso conseguir fazer isso por ordem. Se o André manda primeiro, deve sair primeiro a mensagem do André. Se a Bia manda primeiro, sai a mensagem da Bia. Então, só olhar entrada e saída ali, eu consigo inferir quais mensagens de saída pertencem a quais usuários na entrada. E seria muito bom se desse para fazer. Não dá. Assim, seria muito bom para quebrar o anonimato. É muito bom que, na verdade, não dá para usar esse tipo de heurística facilmente, né? Dá até para tentar utilizar, mas não é muito fácil fazer esse tipo de coisa, por dois motivos. Tamanho da mensagem não adianta utilizar porque o Tor usa a comutação por células. Todas as mensagens têm exatamente o mesmo tamanho. Então, se você precisar mandar uma mensagem grandona, na verdade, você vai mandar várias mensagens pequenas com o mesmo tamanho, de 512 bytes. Então, no final das contas, são várias mensagens. Não tem uma mensagem grande e uma mensagem pequena. Todas as mensagens têm exatamente o mesmo tamanho. Se você for tentar fazer por tempo, não, a mensagem que chega primeiro sai primeiro. Talvez não. Porque o Tor ele tenta fazer algum equilíbrio entre os vários usuários, né? Eu sou um nó do Tor. Tem 5 usuários conversando através da minha máquina. O que eu vou fazer é um round robin, né? Eu vou ficar revezando entre os diferentes usuários, entre as células dos diferentes usuários, e eu vou intercalando as diferentes células. Isso nem é tanto para a privacidade que o Tor promove, mas muito mais para um equilíbrio entre os diferentes usuários, né, para ninguém monopolizar um nó, né, dar algum grau de equidade para os usuários. Mas ajuda, no final das contas, para a equidade dos usuários. Então, enfim, são heurísticas possíveis, né? Dá para tentar utilizar isso para inferir alguma coisa, mas não funciona tão bem. Então, para dar mais confiança potencialmente para vocês que esse negócio funciona de verdade na prática, basta pegar as revelações do Snowden, vazadas lá pelos anos 2015, o que a NSA falou sobre o Tor. Nós conseguimos monitorar algumas pessoas por muito tempo, nós conseguimos monitorar muitas pessoas por um curto intervalo de tempo, mas não conseguimos monitorar todo mundo o tempo todo. Afinal de contas, se tiver muitos usuários na rede, eu não vou conseguir colocar nós maliciosos ali no meio que ficam monitorando que as coisas estão acontecendo. E aí, enfim, essa ausência de visibilidade em vários lugares vai permitir embaralhamentos que eu não consigo enxergar. Então a NSA, de fato, né, alguns dos nós que estão na rede Tor, necessariamente vão estar sendo monitorados por agências de segurança que estão tentando descobrir quem está conversando com quem. Se tiver poucos nós na rede, ou se você calhar de ter a infelicidade de escolher 3 nós, todos os 3 nós são de uma agência de segurança, dá para te monitorar, não tem muito o que fazer. Mas quanto mais usuários tiver na rede, menor a percentagem de nós que vão ser nós monitorados, né? Enfim, eu sou um usuário executando o Tor. Eu tenho absolutamente nenhum interesse de ficar armazenando nada na minha máquina, né? Eu vou executar o protocolo como ele foi concebido, né? Simplesmente dando anonimato para os usuários. E aí menor a probabilidade, né? Com essa maior percentagem de usuários honestos na rede, menor a probabilidade de ser feito algum rastreio. Então, se você ouvir propaganda do tipo, não, nem uso o Tor, a agência de segurança, nós aqui conseguimos monitorar todas as comunicações do Tor. É mentira, na verdade é uma tentativa de transformar isso numa verdade, porque quanto mais gente se afastar,
a gente honesta se afasta de protocolos que dão privacidade, maior a percentagem, proporcionalmente, de nós que não são, né, honestos, né, que são maliciosos, estão fazendo algum tipo de rastreio, e aí sim começa a ser mais fácil fazer algum tipo de rastreio. Então, enfim, a não ser que o Tor seja proibido no país, não tem absolutamente nenhum problema usar o Tor para conseguir maior grau de privacidade na rede. Não é perfeito, né? Nada é exatamente perfeito, mas ajuda bastante, né? Esconde bastante as comunicações na rede. E aí você pode se perguntar, mas por que o número mágico de 3? Né? Será que não seria mais interessante mais nós? Você acabou de falar aí que se eu pegar 3 nós e forem todos os 3 na NSA, a minha comunicação vai ser rastreável, né? Vai dar para descobrir quem são quem está se comunicando com quem, porque todos os nós estão me monitorando. Não dá para aumentar? Vou colocar 4, 5, 6, aí deve ter pelo menos algum nó ali no meio, que ele não é um nó malicioso, que não me rastreia e, portanto, quebra essa possibilidade de 100% dos nós participarem da comunicação de forma maliciosa, né, quebrarem o anonimato. A ideia não é ruim, pensando por esse lado, mas na prática ela acaba sendo ruim, por uma razão. O problema não é exatamente, enfim, é um problema, sim, você ter todos os nós maliciosos, como sendo parte do seu circuito, mas tem um segundo problema, que é ter um nó que seja malicioso como parte do circuito. Porque se um nó malicioso, se ele vê que os outros nós que estão participando da comunicação não são maliciosos, não são parte da rede de monitoramento dele, ele pode simplesmente negar a comunicação. Ele simplesmente joga fora seus pacotes para você ser obrigado a refazer o circuito. Então, na prática, se você aumenta o número de nós que vão participar do circuito, aumenta a probabilidade de ter um nó que seja malicioso, que derrube as comunicações, obrigue você a refazer as comunicações, e todas as vezes que você tentar refazer a comunicação, esse um nó malicioso vai fazer isso, a não ser que todos os nós não sejam maliciosos. Então, para dar números aqui, com 3 nós, a probabilidade, e vamos supor uma rede com 10% de comprometimento, né? 10% das máquinas são máquinas que vão tentar fazer o monitoramento. Qual a chance de ter pelo menos um nó malicioso? Se forem 3 nós que você está escolhendo, a chance é de 27%. Se forem 4 nós, a chance é de 34%. Então, a chance de você ter que refazer o circuito porque você pegou um nó malicioso no cenário com 3 nós, é menor do que a chance de você ter que refazer o circuito, até que todo o circuito seja malicioso, com mais nós. Então, enfim, você vai perder tempo tentando achar um circuito limpinho, mais tempo, né? Quanto mais nós você colocar, e talvez você não consiga. Você pode cair no pior caso, que todos os nós são maliciosos. Dá para fazer o monitoramento. Então, por isso o número mágico 3. Nem muito mais, nem muito menos do que isso. Os navegadores hoje nem deixam você configurar exatamente o número de nós, não sei que. Enfim, configurações muito avançadas. 3 costuma ser, na literatura, considerado bastante serviço, um bom equilíbrio entre desempenho, né? Quanto mais nós, também maior a latência, né? Por mais locais passa esse pacote, ele pode dar a volta ao mundo algumas vezes até chegar no destino, e privacidade ainda no nível razoavelmente bom, por isso o número 3. Características do Tor, eu disse que ele é a 2ª geração, né? Por que ele é melhor que a 1ª geração? O que você mudou aí? Quase nada, você simplesmente colocou chaves simétricas ao invés de fazer com chaves assimétricas. Por si só, isso já aumenta o desempenho, né? A gente discutiu lá atrás, criptografia de chave pública é da ordem de 1000 vezes mais caro do que criptografia com chave secreta, chaves simétricas. Então, em termos de desempenho das comunicações, o Tor ganha. Mas não é só isso. Além da questão de desempenho em si, ele ganha uma propriedade interessante de segurança, que é conhecido como Perfect for Secrecy, segredo perfeito daqui adiante. Não sei como dar uma ótima tradução, mas o efeito é o seguinte: a partir do momento que uma máquina é comprometida, dali para frente ela consegue fazer todas as coisas erradas que ela quiser, por exemplo, monitorar os usuários, ajudar no monitoramento dos usuários. Daquele ponto para trás, todas as comunicações que ela fez enquanto ela não estava comprometida, elas não são afetadas. Quando a gente estava trabalhando com chaves públicas, isso não dava exatamente para fazer, né? Suponha que seja uma chave pública e privada que fique bastante tempo sendo utilizada dentro da rede. Se eu monitoro toda a rede, fico capturando pacotes em todas as comunicações, eu tenho os dados cifrados
com a chave pública de um monte de usuários. Se eu for no nó Tor, né, fisicamente, que seja, eu conseguir fazer uma invasão remota e extraio de lá a chave privada correspondente, eu consigo decifrar tráfego passado. E ao decifrar tráfego passado, se vocês lembrarem, eu consigo saber quem que eram os nós de origem e destino daquela comunicação, né? Ele está dentro dos pacotes cifrados, né? Qual que é o endereço de destino, né? O próximo salto daquela mensagem. Então eu vou ter um potencial problema no futuro de comprometimentos de dados. No cenário em que eu uso só chaves simétricas, isso não acontece, porque eu uso a chave simétrica durante a comunicação naquele circuito, acabou a comunicação, eu jogo fora a chave simétrica. Então se você invadir uma máquina que está usando o Tor no futuro, você não consegue pegar as chaves para decifrar comunicações passadas. Eu costumo dizer que é como confiar os seus segredos para Dory, né, do Procurando Nemo. Você fala para ela ali qual que é a chave, dali um pouquinho ela esqueceu mesmo, não tem problema nenhum. Pode tentar interrogar a Dory, que você não vai conseguir extrair informações dela, ela simplesmente esqueceu. É exatamente essa a ideia de Ford Secrecy. A internet tem buscado muito protocolos com esse tipo de característica. O TLS 1.3, né, o mais moderno que a gente utiliza, tenta dar isso também, né, se um servidor no futuro for comprometido, as mensagens trocadas no passado com ele não são decifráveis, né, mesmo que você tenha as cópias, elas não podem ser decifradas. Os protocolos atuais, eles têm esse tipo de característica, o Tor tem também. E tem alguns serviços interessantes aí, que também voltados principalmente a desempenho. Você pode fazer várias conexões TCP usando o mesmo circuito. Você pode usar circuitos diferentes se você quiser, mas pode reutilizar o mesmo. Tem verificação dos dados, né, da integridade dos dados. Não teve nenhuma alteração por algum dos nós no meio do caminho antes do nó sair da rede Tor. Existem servidores de diretório que são utilizados como nós confiáveis na rede para dizer para você do tipo, ó, esse nó aqui não é da NSA. Eles tentam mapear alguns nós sabidamente confiáveis para poder dizer, enfim, para poder te dar alguma confiança maior que alguns nós, pelo menos, que você está utilizando durante as comunicações, eles são mais confiáveis do que outros, né? São de grupos conhecidos, por exemplo. E dá para fazer uma coisa muito interessante, conhecida como serviços escondidos. Esse é o Tor pelo outro lado. Por que isso aqui? Tem uma coisa meio desagradável, digamos, no Tor do jeito que eu descrevi, né? Que é o Tor olhando só o lado do usuário. Na comunicação que eu mostrei, o Beto não sabe quem é o André, né? Ele não sabe o endereço do André. E os nós no meio do caminho, né? Os roteadores no meio do caminho também não sabem quem são quem está se comunicando com eles diretamente. Mas isto está protegendo, né, o André em relação ao Beto. O André consegue fazer uma denúncia anônima, por exemplo, para o Beto, mas não protege o Beto com relação ao André. Então, se o Beto quiser se esconder também, né, um jornalista muito visado e tal, ele não quer que ninguém saiba a localização dele, por exemplo, usando o endereço IP, ele não consegue, né? O André, para se comunicar com o Beto, ele tem que saber o endereço IP correspondente, tem que ter uma noção de qual o local onde o Beto está naquele momento. Então, eu protegi só de um lado, né? Ficou muito assimétrico isso aqui. O André está protegido, a privacidade dele, o Beto não está protegido. E aí a pergunta é, pô, não dá para melhorar também para o lado do Beto? E dá. Essa é a ideia dos serviços escondidos, também conhecido como serviços .onion, né, que é o domínio, assim como tem .com.br, .edu, .gov, tem o .onion, que é os domínios que usam Tor para fazer a comunicação com os servidores escondendo os IPs deles. Então, o objetivo aqui são dois, principalmente. Um, disponibilidade. Não dá para tirar do ar um serviço que você nem sabe onde ele está, né? Eu vou fazer um ataque de negação de serviço, mandar um monte de mensagens para esse site aqui, para esse endereço IP, para derrubar ele. Tá, qual é o endereço IP? Não sei, não tem o endereço IP do destino para eu derrubar. E privacidade, né? No final das contas, o servidor em si ele não se revela. Seja lá onde ele estiver localizado, não dá para saber nem mesmo para os usuários que estão conversando com ele. Vai parecer meio esquisito isso, né? Mas eu vou mostrar um cenário em que André não sabe o endereço IP de Beto, Beto não sabe o endereço IP do André, e ainda assim os dois conseguem se comunicar. Parece mágica e, bom, talvez criptomágica, mas as coisas funcionam bem.
Bom, o resultado disso aqui é um servidor resistente à censura, não dá para tirar do ar, não dá para saber onde ele está para tirar do ar fisicamente, né? Chegar no data center e desligar as coisas. Como é que funciona? Vamos lá, passo a passo. Quero construir um servidor oculto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a rota store até nós da rede, nós quaisquer, tá? Se você ligar o Tor agora, você pode virar um ponto de apresentação. Esses nós, o que eles vão fazer é ajudar na comunicação para chegar num servidor oculto. Eles não sabem o endereço IP do servidor oculto, percebam, quem começou a comunicação foi o servidor oculto. Então o servidor oculto aqui é o André, né? E os pontos de apresentação são o Beto. Os pontos de apresentação não sabem o endereço IP do servidor oculto, o servidor oculto sabe os endereços IP dos pontos de apresentação. Então comecei assim. Agora que eu defini quais serão os meus pontos de apresentação, eu vou informá-los para o mundo, né? Então eu vou num serviço de diretórios, conhecido como uma wiki, em geral, né? Qualquer um pode editar os dados e falo, olha, o domínio 3G2UPL4, na verdade, costuma ser um hash, isso aqui, né? Um hash de uma DHT, vou explicar mais adiante o porquê, é um endereço buscável, isso aqui facilita achar informações numa rede. Costuma ser, pelo menos, não é estritamente necessário. Então, esse endereço aqui, .onion, né, que é o domínio, para chegar em mim, se você quiser conversar comigo, você fale com esses pontos de apresentação. Eu vou falar com esse serviço de diretórios usando o Tor, né, não vou revelar o meu endereço IP, o servidor oculto esconde o seu endereço IP também com relação ao serviço de diretórios, ele simplesmente coloca esse identificador, essa chave de identificação com o domínio.onion e para você, o resultado, né, dessa busca, usando essa chave, é os endereços dos pontos de apresentação. Além disso, você pode colocar uma descrição, né? Eu faço abandonware. Eu sou um site que tem softwares muito antigos, não se acham mais. Aí existe a dúvida se tem direito autoral ou não. Eu quero fornecer isso para quem quiser e, bom, para não ser processado por alguém que tem direitos autorais de alguma coisa que foi desenvolvida há 30 anos atrás, estou colocando isto aqui atrás de um servidor oculto, assim ninguém me enche o saco. Então, enfim, serviços legais ou ilegais aparecem aqui, enfim, drogas, coisas do gênero, né? Porque diabo o servidor quer se esconder? Às vezes é por atividades ilegais. Então, de novo, sem juízo de valor, explicando a tecnologia, dá para colocar a descrição, mais o identificador que diz quais são os pontos de apresentação. E aí agora alguém, o André, ele quer se comunicar com esse servidor oculto. Poxa, eu quero muito jogar Golden Axe do Windows 95. Vou baixar aí do site desse servidor oculto. Então o que ele vai fazer é descobrir qual é esse descritor, né, ali o domínio.onion, e ele consegue saber os endereços então dos pontos de apresentação com quem que ele tem que conversar como intermediário para chegar no servidor oculto. Então agora o André, ele vai, vou falar com o servidor oculto. Próximo passo, primeira coisa, você cria uma nova Onion Route, né? O André também vai esconder o seu endereço IP, né? Eu não quero deixar simétrico, né? Não quero deixar o André desprotegido. O endereço IP do André também vai ficar escondido. Então o que ele vai fazer é criar uma Onion Route até o que é chamado ponto de encontro, Rendezvous Point, ou RDV. Esse ponto de encontro ele vai ligar as pontas entre o servidor oculto e o André. Vou mostrar já já. Então, o ponto de encontro aqui não sabe o endereço IP do André. O André sabe o endereço IP do ponto de encontro. Então, como o André sabe o endereço IP do ponto de encontro, ele avisa um ponto de apresentação via Onion Route. Ele vai falar, ponto de apresentação, eu quero muito falar com um servidor oculto aí, cuja descrição é essa. Eu sei que você não sabe o IP dele, mas você consegue conversar com ele, né? Ele está conectado com você. Fala para ele que se ele quiser conversar comigo, basta ele bater nesse ponto de encontro aqui. O endereço IP é esse. Se ele topar, a gente conversa. E aí o servidor oculto vai receber essa comunicação, né, a partir do ponto de apresentação. Se ele topar, e alguns servidores ocultos, inclusive, podem exigir alguma coisa, né, uma senha, alguma coisa específica, né, nessa comunicação do passo 5, de dizer quero conversar com você. Se ele topar, assumindo que ele topou, o que ele vai fazer é criar uma Onion Route até esse ponto de encontro e pronto. Agora você tem
o ponto de encontro interconectando a Onion Route do servidor oculto até ele e do André até o ponto de encontro. Então a cara fica assim. Então, supondo que o ponto de encontro está aqui na Alemanha, né? Eu estou usando aquele mesma sequência que eu tinha mostrado anteriormente, exceto pela Lativéria, tirei aqui, perigoso. Itália, Japão e Alemanha são os três nós da Onion Route do lado do cliente, costuma ser assim, tá? O terceiro nó, ele é o ponto de encontro, né, pelo lado do cliente. E do lado do servidor, ele fez aqui uma comunicação, usou Suécia, China e Espanha. E pronto, esses são os dois lados da comunicação. Na prática, o André vai enxergar os endereços do lado dele, né, até o ponto de encontro, o nó na Itália, o nó no Japão e o nó na Alemanha, e o servidor oculta olha os três do lado dele, mais o ponto de encontro. Então, tanto o servidor oculto quanto o André sabem o endereço do ponto de encontro, e mais os três nós que estão dos dois lados, mais todos os nós intermediários aqui, ele só consegue saber o anterior e o próximo. Então, o ponto de encontro, por mais que ele esteja conectando o André a um servidor oculto, a única coisa que ele consegue enxergar é uma comunicação entre Japão e Espanha. Ele não sabe os outros IPs que estão envolvidos. Então, esse que é o cenário mágico, né? O André não sabe o endereço IP do servidor oculto não sabe o endereço IP do André, e ainda assim os dois conseguem se comunicar usando esse bando de intermediário. Vai, obviamente, ficar mais lenta a comunicação, né? Vai ter mais latência nesse cenário, são 6 nós que estão participando como parte do roteamento, mas os nós, aqui é importante lembrar da rede sobreposta, né? Esses nós aqui são computadores em algum lugar do mundo. Tem ainda os roteadores por baixo, né, na rede física, na rede real, que estão permitindo as comunicações entre os diferentes nós. Então, são 6 nós no overlay. Na rede de verdade, enfim, a coisa anda para tudo quanto é lado. Então é isso, a comunicação fica mais lenta, né? Não é para assistir vídeo necessariamente aqui, mas para comunicação web vai funcionar muito bem. A rede é perfeita? Não. Dá para fazer ataques contra esse tipo de sistema, mas a maior parte dos ataques não é tanto contra o sigilo, né, a privacidade dos usuários. A maior parte dos ataques é tentativas de derrubar o sistema. Você pode, por exemplo, derrubar pontos de apresentação. Você pode derrubar servidores de descrição, né, de conteúdo, aquele que é utilizado para guardar os domínios .onio, os serviços diretórios. Você pode tentar derrubar os pontos de encontro. Enfim, não é difícil de fazer isso, né? São os IPs que aparecem em algum lugar na rede, você pode tentar derrubar. Mas a rede é descentralizada, né? Vou derrubar todos os pontos de apresentação que eu quero tirar esse site do ar. Não tem problema, escolhe mais outros 3 e está tudo certo. Não adianta você derrubar alguns nós, sendo que o servidor, né, o servidor oculto pode escolher outros nós como pontos de apresentação. Então, na prática, não adianta, né, uma rede robusta, você teria que derrubar a rede toda para conseguir, de fato, tirar o sistema do ar. Aí tem ataques passivos do tipo saber se o usuário está executando o Tor. Isso também não é tão difícil, as características do protocolo são bem específicas, aí dá para, nos roteadores, bloquear as comunicações do Tor em si, né? Proibir a passagem do Tor na rede. Não tem nada de ilegal usar o Tor no Brasil, na maioria do mundo democrático não é proibido utilizar o Tor, né? O que você faz com o Tor pode ser proibido, você pode sofrer sanções por isso, se conseguirem rastrear você, mas o Tor em si, só a tecnologia, né? A tecnologia não faz o mal, né? Quem faz o mal são as pessoas que fazem uso. A tecnologia não tem proibições muito comuns. No Brasil, em particular, não tem proibição nenhuma de usar esse tipo de mecanismo. Em particular, né, um exemplo de uso de Tor para fins perfeitamente legítimos, que não é incomum de se desejar fazer, suponha que quer fazer uma denúncia anônima. E você trabalha com TI. Então você vai fazer uma denúncia anônima contra o seu chefe, que é o diretor de TI. E aí você entra no site lá da empresa, né, faz a denúncia, não coloca seu e-mail nem nada, o diretor de TI pode não gostar e procurar o seu endereço IP e descobrir quem é você. Então, para fazer uma denúncia anônima de verdade, você pode utilizar Tor, né, ele não vai conseguir enxergar o endereço IP correspondente. Se for por e-mail, dá para também usar um e-mail anônimo, né? Tem o Guerrilla Mail, tem outros aí, Temp Mail, que eles permitem fazer envios de e-mails e, para evitar spam, muitas vezes eles colocam o endereço IP da pessoa que está fazendo o envio, né,
do e-mail. Então, se você quiser privacidade de verdade usando esse tipo de mecanismo, usa o Tor. O servidor de e-mail, ele vai mandar o endereço IP, que ele está enxergando, mas não é o seu. Então, pode fazer uma denúncia anônima contra um colega, alguém aí da área de TI. Mais de uma vez já me pediram, já perguntaram como fazer isso, está aí a resposta gravada. E aí não dá para fazer o rastreio, né? Se manter anônimo de verdade. Então, como tudo que a gente discute aqui, usem para o bem, para fins legítimos. Esse é um fim perfeitamente legítimo de utilização do Tor. E bom, uma vez que a gente discutiu como funciona tecnicamente o Tor, algumas pessoas que já ouviram falar do Tor podem se perguntar: não, Tor, já ouvi. É aquele negócio para navegar na Deep Web. Bom, tem dois conceitos que eu queria esclarecer nessa frase, que não é nada incomum. Tor serve também para navegar na Surface Web, né, na web da superfície, ou seja, Google, seu e-mail, o que você quiser, suas redes sociais, na rede normal, não tem absolutamente nenhum problema com isso. Se você quiser ter algum grau de privacidade com relação às páginas que você está visitando, você pode utilizar. E a segunda coisa é o que é a Deep Web, né, o termo especificamente Deep Web. Inclusive tem uma frase aqui dos anos 2000 que especula-se que a Deep Web, ou Web profunda, é cerca de 400 a 500 vezes maior que a Web da superfície. Aí você pensa, mas Deep Web não é aquele negócio todo cheio de crime, de, enfim, coisas do mal, imagens perturbadoras, e tem muito disso em servidores ocultos com coisas que nenhuma mente humana sã deveria visitar, coisas com canibalismo, coisas meio fortes, tá? Cuidado quando você navega nesse tipo de coisa. Então, é isso a Deep Web? Então quer dizer que é 400 a 500 vezes mais coisas do mal que existe na rede do que coisas comuns, né, para pessoas normais. E, bom, a frase que está aqui está correta, né, a frase do pessoal de Berkeley está correta, mas é importante clarificar o que é Deep Web. Deep Web, em comparação com a Web, tem uma diferença simples, é a indexação. Para você descobrir páginas e conectá-las na rede global de computadores e elas serem acessíveis via Google, por exemplo, o que você precisa é de web spiders ou web crawlers, que são essencialmente ferramentas automatizadas que clicam em links. Então, se existe um link de um lugar para o outro, esses programinhas automatizados conseguem visitar esses links, né? Não precisa do estagiário ficar clicando em páginas e descobrindo novas páginas na internet. Não, você pode ir navegando tudo que for linkável com páginas existentes, esses sistemas automatizados, né, de buscadores de forma geral, o Google é um dos principais no mundo, eles conseguem achar. Então é isso que a gente chama de web da superfície, né, tudo que é acessível por essas ferramentas de busca, né, de indexação de dados. O que é então a Deep Web? É o que não é acessível, ele não é diretamente indexado por essas máquinas de busca. Isso inclui o quê? Conteúdo gerado dinamicamente, do tipo JavaScript. Esses buscadores, essas ferramentas automatizadas, eles não rodam JavaScript. Então, por exemplo, tem páginas que usam, colocam o e-mail do usuário, e ao invés de colocar o e-mail, colocam um JavaScript, né, um scriptzinho na página, que gera o endereço de e-mail. Por quê? Porque aí alguém que está tentando pegar um monte de endereços de e-mail na web para mandar spam não vai conseguir achar esse e-mail ali dentro. Porque essas ferramentazinhas automatizadas não rodam o JavaScript. Em grande parte é porque o JavaScript seria pesado, ficar rodando esse monte de coisa. Daria até para fazer umas armadilhas para as aranhas, né? Para esses crawlers, né? Para essas ferramentas automatizadas, que elas iam ficar rodando infinitamente só para sacanear, né? A página para sacanear spiders. Então não se usa, né? As ferramentas não executam esse conteúdo, e aí é um jeito de proteger o seu e-mail. Outra coisa que é parte da Deep Web são sites que acabaram de ser criados e não tem link. Ou nunca vai ter link, porque é um conteúdo interno de uma empresa, um site privado, por exemplo, a sua intranet. Não deveria ser possível a um buscador externo acessar o conteúdo interno da sua empresa, patente, seus serviços internos, certo? Então isso tudo é parte da Deep Web. E muita coisa dentro de conteúdo multimídia. Então, por exemplo, se você está buscando uma frase específica de um filme, não necessariamente você vai conseguir achar o ponto do filme correspondente onde está aquela frase.
Por uma razão muito simples. O conteúdo multimídia ele é buscado, indexado, tudo que tem na imagem, né? Aqui tem uma casa, uma gaivota, uma pessoa andando de moto, sei lá. Esse tipo de coisa não aparece, né? Não existe essa semântica toda por trás de conteúdos multimídia. Eventualmente isso é encontrado porque tem ferramentas, né, de aprendizado de máquina que tentam descobrir esse tipo de coisa, inclusive contam com a nossa ajuda, né, no reCAPTCHA, quando pedem para você identificar quais dessas imagens têm escadas, quais dessas imagens têm carros. Isso ajuda os algoritmos a, dada uma imagem, identificar alguns tipos de artefatos dentro dela. Mas não é feito isso de forma completamente ampla, né, para todos os conteúdos possíveis, todos os vídeos, por exemplo, todas as frases que tem em um filme. Dá para ter se tiver a legenda, né? Legenda, texto, um arquivinho de legenda, web crawler, né? Um desses buscadores consegue indexar. Ele indexou o filme? Não, ele indexou o texto correspondente. Então, para você saber o porquê da Web Profunda ser muito grande, todo o conteúdo multimídia já gerado pela humanidade, boa parte dele não está perfeitamente indexado, então faz parte da Deep Web. O Tor, né, a Dark Web também, que é muitas vezes chamada essa parte que é protegida pelo Tor, é simplesmente uma parte da Deep Web, não é a web completa. Então, enfim, só para deixar claro, Tor não é para fazer só ações ilegais, não é só para acessar domínios escondidos, é uma ferramenta para privacidade para ser utilizada, inclusive, infelizmente, para ações ilegais. É esse que é o mote aqui. Então, como eu costumo dizer ao final dessa aula teste, é interessante o uso desse tipo de ferramenta, veja se ela satisfaz as suas necessidades, mas como dizia o tio Ben, com grande poder vem grande responsabilidade. Então use esse tipo de ferramenta com responsabilidade também, com qualquer ferramenta que você aprender dentro desse curso. Aqui tem as páginas correspondentes, se vocês quiserem acessar o Tor, né, fazer o download correspondente, a página do Tor Project. Para achar páginas que são domínios Onion, né, domínios que estão escondidos usando o protocolo Tor. É só você procurar no Google por Hidden Wiki, ou Wiki escondida, você acha algumas, aqui tem um exemplo, e algumas páginas você pode encontrar como .onion. Essa aqui é um exemplo da própria Hidden Wiki, só que acessível apenas via Tor, né, usando o protocolo de privacidade. Pode ver aqui que ela termina como .onion, então necessariamente ela só pode ser acessível por um navegador que consiga falar Tor. E você não vai descobrir o IP dela correspondente. É isso por hoje, espero ter ficado claro, uma tecnologia bastante interessante, descentralizada, para conseguir um recurso bem relevante que é a privacidade da navegação na web. Fico por aqui, nos vemos na próxima aula.